Bom, pessoal, agora sim, distribuição de frequências, tá? Aqui a gente vai começar a fazer algumas continhas. Então, vamos lá. O que é uma distribuição de frequência? É uma tabela específica, né, para contagem de um grande número de dados, né, que podem ser registros de uma variável discreta ou contínua. O que vem a ser uma variável discreta? Quando há um número finito ou contável de resultados possíveis que possam ser enumerados. Número de pessoas de uma determinada faixa etária, número de produtos vendidos num determinado valor, uma faixa de valores, né? Então, esse é um tipo de variável discreta, tá? Ou então, registro que seja um número inteiro, tá? Bem, uma variável aleatória contínua, o que vem a ser? Quando há um número incontável de resultados possíveis. Ou seja, se você for pegar a estatura de pessoas, né? De pessoas adultas, vamos colocar aí, tem desde, sei lá, 1,45 m, uma pessoa baixinha, até, sei lá, 2,10 m. Todo registro nessa faixa é passível de ocorrer. Então, você tem aí uma infinidade de valores possíveis de serem registrados, tá? Já no caso da variável aleatória discreta, seria, por exemplo, a idade de uma pessoa, né? Então, você não tem aí um registro tipo 1,30, sei lá, 40,36 anos. Não existe esse tipo de registro para a variável idade, né? Então, essa é a diferença entre essas duas. Bom, outro conceito interessante é o de amplitude. Amplitude num conjunto de dados com essa característica, né, numéricos, assim, é a diferença entre o maior e o menor valor encontrados aí na sua amostra, tá? Então, existem, graças a esse tipo de variação, né, como eu falei, do caso da estatura, no caso das idades, há dois tipos de distribuição de frequências, que a gente pode usar com intervalo de classe, né, entre um valor e outro, a gente faz uma determinada contagem ali, e sem intervalo de classe. Eu vou colocar aqui exemplos mais abaixo. A gente não usa intervalo de classe quando os valores possíveis são poucos. Por exemplo, você vai jogar um dado e vai fazer um registro, né? Então, você tem quantos tipos de resultados possíveis? Só do 1 ao 6. Não tem por que colocar ali intervalo de classe, entendeu? Você só tem 6 registros possíveis ali, né? Então, aí você faz uma distribuição de frequência, mas sem intervalo de classe, tá? Outra coisa deixa eu ver. Ah, tá bom. Esse exemplo do jogo de dados está interessante. A gente não. Depois também a gente pode usar os intervalos de classe quando os valores apresentados, mesmo que sejam inteiros, apresentem uma amplitude muito grande. Então, por exemplo, se eu for registrar a idade de uma população, né, eu venho aí desde 0 ano até 100 anos, um exemplo. Né? Então, eu tenho aí 100 dados. Se eu fosse fazer uma contagem do número de pessoas para cada idade em específico, de 0 a 100, eu ia ter uma tabela com 100 linhas. Né? Isso é inviável, isso não interessa para a gente. Então, aí também, embora os registros sejam valores inteiros, aí também cabe uma distribuição de frequência por intervalos de classe, tá? Bem, uma classe, o que vem a ser uma classe que eu falei aqui, né? Intervalo de classe. Uma classe é um campo intervalar de valores onde a gente faz o registro da contagem, ou seja, a frequência e os dados que ali vão ocorrer, tá? Então, por exemplo, né? Vamos colocar aqui o caso dos dados, né? A gente lança um dado 50 vezes e aí a gente vai registrar, né? Tá ali os resultados encontrados. Então, eu posso fazer uma contagem, né? Uma distribuição de frequência, nesse caso, sem os intervalos de classe que estão aqui, certo? E a gente registra ali quantos valores com a face 1 apareceram? 4. Quantos resultados 2? Apareceram 5. Aqui, nessa coluna, a gente anota a frequência
com que cada número dessa face aí ocorreu nesse lançamento de dados 50 vezes, tá bom? Então, esse é um caso. No caso de intervalos de classe, deixa eu ver se tem alguma aqui. Por exemplo, esse item 2 aqui, esse aqui, essa tabelinha com intervalo de classe, né? Então, eu tenho aqui, olha, aqui no almoxarifado foi feita uma contagem de itens cujos custos variavam entre R$100 e R$400. Então, o resultado foi aí, encontrado aí. Então, por exemplo, o custo de 100 a R$150, eu encontrei 45 itens, né? Repara que quando eu faço esse símbolozinho aqui, assim, assim, ou seja, de 100, né, até 150, conforme eu estou colocando aqui, tá? Aqui dentro desse intervalo, eu vou registrar, né, eu vou contar todos os produtos, né, todos os itens que têm custo de R$100, inclusive, até R$149,99. R$150 já passa para a classe seguinte, né? Porque eu não posso fazer uma tabela de intervalo de classe assim, de 100 até 149, de 150, né, assim, até, sei lá, 159. Eu não posso fazer isso. E aquele produto que custa R$149,50, eu boto aonde? Né? Então, se a minha distribuição de frequências, né, ela tem essa característica, né, de todos os dados serem possíveis de serem registrados, então a gente usa esse esquema aqui, tá? É o mais correto, né? Muito bem. Aí vem a seguinte pergunta, né? Como que eu vou determinar quantos intervalos eu vou fazer, né? E qual vai ser o tamanho de cada um deles? Bom, na literatura tem algumas formulinhas, tem uma que envolve raiz quadrada, algumas formulinhas que te dão assim uma, uma ideia, né? Uma primeira opção para você definir o número de intervalos de classe que seja bom, né? Seja adequado. Então, essa daqui é o que a gente chama de fórmula de Sturges, essa daqui. Esse logaritmo que está aí é logaritmo decimal, tá? Então, essa fórmula de Sturges, ela fornece uma indicação do número de classes que a gente deve utilizar. É claro que a gente não vai, por exemplo, a fórmula de Sturges sugeriu eu usar 6 intervalos de classe, então eu tenho que fazer 6 intervalos. Não, é só vamos dizer, uma, uma sugestão, uma indicação. Então, eu posso fazer 6, né? Mas dependendo da minha amplitude, de repente é mais interessante eu encaixar 5 ou 7 intervalos. Aí vai depender de como vai estar a amplitude dos meus dados para eu poder distribuir melhor esses intervalos, né? Teria que ser um múltiplo desse, né? Vamos colocar assim. Então, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Ó, esse aqui. Os pesos de 40 pacientes numa clínica estão descritos abaixo. Tá aí. Tá? São todos os pesos. Aí estou pedindo para construir a distribuição de frequência por classe, tem um errinho aqui, utilizando essa fórmula de Sturges, né? Então, eu vou ter aqui o logaritmo de 40, tá? Aí, o número de intervalos de classe, vamos colocar assim, número de intervalos. Vai ser, né? I igual a 1 mais 3,3, o logaritmo de 40, que são 40 pacientes, tá? Vezes 1,60. Então, deixa eu fazer essa conta aqui. Não sei se aqui tem logaritmo. Tem. Então, o logaritmo já está dado ali, 3,3. É claro que faz a multiplicação primeiro, né? Vezes 1,6. 1,6, que vai dar isso aqui, mais 6,28. Então, aproximadamente 6, tá? Olha lá. Tá bom? Deu 5,28 mais 1, né? Então, 6,28, que é aproximadamente 6, tá bom? Então, aqui está sendo sugerido 6 intervalos. Mas vamos ver qual é a nossa amplitude dos dados.
a amplitude. Eu vou fazer o maior valor menos o menor valor. Então, eu vou ter que procurar aqui, peraí. Eu vou dar uma pausada aqui para não gastar tempo, peraí. Ó, então, analisando aí os registros, né? O maior valor que eu encontrei foi 83 e o menor valor que eu encontrei foi 45. Então, a diferença deu 38. Para eu distribuir em 6 intervalos, 38 não é um múltiplo de 6, né? O ideal é que eu posso fazer o seguinte, vamos ajeitar. Eu poderia aumentar essa amplitude aqui um pouquinho, nunca diminuir, senão eu vou deixar registro de fora. Eu poderia aumentar um pouquinho essa amplitude para virar um múltiplo de 6, tá bom? Ou eu posso também mexer um pouco aqui no meu intervalo e no caso aqui acho que eu vou ter que mexer na amplitude também, porque 38 não é múltiplo nem de 5, nem de 6 e nem de 7, né? Então, de qualquer maneira, eu vou ter que mexer na minha amplitude. O próximo múltiplo de 6 que eu vou encontrar é o 42, tá? Então, eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou manter 6 intervalos, porque o que a minha fórmula sugeriu, né? E vou aumentar essa amplitude para 42, tá? E aí, 42 dividido por 6 dá 7. Esse aqui vai ser o tamanho de cada classe, tá? Esse vai ser o tamanho de cada classe, ok? Bem, mas aí eu vou começar onde? Eu começo no 45? Não, aí a gente ajeita, a gente dá uma centralizada. Olha, a amplitude está indo, a amplitude de fato, está indo de 45 até 83. Eu aumentei 4 pontos do 38 para o 42, tá? Então eu faço o seguinte, eu diminuo 2 aqui, então começa no 43 e aumento 2 aqui, acabo no 85. Porque aí eu vou ficar com a amplitude 42 e vou distribuir em 6 intervalos. Então, a minha tabela, né, no caso, eu acho que eu vou fazer aqui embaixo. Porque aí depois eu vou ter que obter as frequências acumuladas. Ah, tá, depois eu pauso o vídeo e conto, tá? Então, eu vou fazer os intervalos assim, ó. Intervalos. Aliás, vamos colocar o título, né? Seria peso, né? E aqui é a minha frequência. Aqui, né? Aqui no peso, eu coloco os intervalos. Então, começo no 43 e vou de 7 em 7, tá? Então, 43 mais 7, 50. De 50 até 57, né? De 57 até 64, né? 64. De 64 até 71. De 71 até 78, sempre somando 7. De 78 até 83. Ah, não, 83 é o final. 85. Foi automaticamente com a amplitude. Tá bom? Então, vê que, olha, a gente tem, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Quer dizer, dei uma distribuída, dei uma ajeitada, né? E aí a gente vai fazer a contagem, tá? A gente vai fazer a contagem da frequência de pacientes com os pesos em cada faixa de valores dessa daí, tá? Aí, de novo, eu vou pausar para eu fazer a contagem, tá? Minha gente, apaga tudo. Por quê? Porque na hora que eu fui fazer a contagem, tinha um registro aqui que eu não vi, não percebi. Na hora que eu passei o olho, olha aqui, 93. Então, eu vou ter que mudar aqui a minha amplitude, né? Então, deixa eu apagar aqui. 93, tá? Aí, eu espero que o outro não tenha nenhum valor abaixo de 45 quilos, né? Realmente. Aí já ficou 48, né? Bom, 48, aí 48 é um múltiplo de 6, né? Então, eu não preciso fazer, dar essa ajeitada que eu dei, né? Quer dizer, foi até bom, porque serviu de exemplo aí para vocês, né? Na aula. Mas não vai precisar. Então, 48 dividido por 6, né? Vão dar 8, né? Vai dar 8, que vai ser
o tamanho de cada classe. E aí essa tabela vai ficar toda diferente e eu vou ter que recomeçar a contagem. Deixa eu fazer a tabela de novo aqui. Vamos lá. Ó. Aí eu já posso começar justamente no 45, né? E vou de 8 em 8. Então, vamos botar aqui. De 45, somo 8, 53. De 53 até, tá certo? Isso. De 45 a 53, de 53 a 61, de 61 a 69, né? De 69 a 77, de 77 a 83. Não, tem algo errado aqui. De 83, tem algo errado aqui. Peraí. Só um instante. Ok, eu tinha errado essa conta aqui nesse intervalo. De 77, então, a 85, depois de 85 a 93. Então, a tabela ficou bem, né? Aí, no caso aqui, o 93 eu vou colocar no último intervalo mesmo, tá bom? O registro número 93, tá? Então, de novo, eu vou pausar para eu fazer a contagem nova aqui. E aí, eu já trago a frequência para vocês. Só um minuto. Pronto, pessoal, já fiz a contagem. E aí, essas foram, então, as frequências encontradas. Então, eu tenho 3 pessoas com a faixa de peso de 45 até 53, fora 53. 11 pessoas na faixa de peso de 53, inclusive, até 61. 13 pessoas nessa faixa de 61 a 69, assim por diante, tá? Total aqui, a gente chama de N, né? 40, já conferi, dá 40 certinho, tá bom? Bem, então essa é simplesmente a contagem. Deixa eu apagar essa rabiscação aqui. É simplesmente a contagem, né, da frequência dos dados, tá bem? Agora aqui a gente vai observar, vou mostrar para vocês, a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada, tá? Então, olha, a frequência acumulada é o que a gente vai acumulando de registro a cada classe ou a cada registro. Então, por exemplo, nesse exemplo dos dados aqui, né, que nesse exemplo aqui eu já trouxe a contagem, eu já coloquei aqui a contagem das faces obtidas, tá? Então, eu vou ter aí uma frequência, frequência acumulada que vem assim, 4 registros, né, de face 1, mais 5 daqui são 9. Então, são 9 registros de face 1 ou 2, tá? Mais 9, 18. Então, são 18 registros de face 1, 2 ou 3, né? 18 mais 16, isso vai dar 34, que são são 34 registros de face 1, 2, 3 e 4, né? Mais 13, isso vai dar 47, né? E mais os últimos 3, 50. Tem que fechar com o total de dados aqui. Então, essa aí é a frequência que a gente vai acumulando à medida do crescimento dos intervalos, tá bom? Isso vai ser útil para a gente calcular percentuais em cima disso daí e tal. Essa frequência vai dar ideia mais para frente, né, do que vem a ser uma distribuição de probabilidade acumulada lá mais adiante, tá? A frequência relativa é uma frequência percentual, tá? Tem gente que apresenta em percentual e tem gente que apresenta os números, né? Só no caso, simplesmente 0, e tal, não multiplica por 100, né? Você pode apresentar em percentual, como você pode apresentar com vírgula, tá bom? Eu vou apresentar com vírgula, porque eu estou respeitando essa formulinha que está aqui, ó. Frequência relativa, né? Que é a frequência do intervalo dividido pelo seu total de dados, né? Então, ali, na primeira, 4 dividido por 50, deixa eu chamar aqui a calculadora. Então, 4 dividido, multipliquei. Dividido, cadê? Dividido por 50, 0,08, deixa eu colocar ela para cá.
0,08, então isso daria 8%, tá? Depois, no caso 5, né? 5 dividido por 50, 0,10. Vou apresentar sempre com duas casas decimais. No caso do 9, né? Então seria 9 dividido por 50, 0,18, tá? Aí 16, a outra frequência. 16 dividido por 50, 0,32. Tá? A outra lá, 13 dividido por 50, 0,26. E, por último, aqui, 3 dividido por 50, 0,06. 0,06. Se a gente for somar tudo, tem que dar 1, tá? Tem que dar 1, que corresponde a 100% dos dados, tá bem? A frequência relativa acumulada, esse F maiúsculo aqui, é a mesma coisa que a gente fez com a frequência simples, né? A gente vai acumulando aí esses percentuais. Então, aqui vai dar 0,08, mais 0,10, 0,18, né? 0,36, 0,68, né? Mais 26, 0,94, tá certo? Isso. E aqui, por último, né? 1, tá? Somou com 0,6. Então, por último aqui, 1. Se você quiser apresentar isso em percentual, também pode ficar à vontade, tá? Então, isso seria a frequência relativa acumulada. Bem, aí aqui tem outro exemplo para vocês resolverem, né? Para vocês fazerem. E também aqui, depois vocês criem, né, a coluna aí das frequências acumuladas, depois da frequência relativa, né, e depois, por último, a de frequência relativa acumulada, tá? Depois vocês façam, então, essa tabela. Gente, eu não vou ficar aqui fazendo tabelinha, porque senão vocês vão ficar, assim, aborrecidos com a situação, né? Com o vídeo. Vai ficar muito longo, vai ficar muito. Façam vocês, porque aí vocês façam no tempo de vocês, já vai treinando mesmo, enfim. Bom, aí vocês fiquem com os exercícios aí que vocês já podem fazer, tá? E esse aqui, o número 4, eu não coloquei aí os dados em si, né? Então, o que estou pedindo aqui é só para vocês criarem os intervalos, tá? Ou seja, eu já estou te dando, eu estou dando N, que eu estou dando 320 dados, eu estou dando N, estou dando o maior valor, ou score, né? 106 é o maior registro, o menor registro, que é 87. Com isso, você consegue a amplitude, tá? Já adiantei aqui o logaritmo de 320, então vocês usem a formulinha de Sturgeon, encontra aí o número legal para intervalo, ajusta com a amplitude e monta a distribuição de intervalos. Não vai ter contagem para fazer, esse é um exercício só para você montar o conjunto de intervalos, tá? Só para isso. E depois, então, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Eu não sei, eu acho até que eu já posso fazer isso de uma vez. Vou mostrar aqui, então, o gráfico, que eu vou mostrar bem rapidinho, né? Ih, eu fechei. Olha só, tá aqui. Tá. Aqui o histograma, certo? O histograma é como se fosse, de fato, né, uma, um gráfico de colunas, né? Só que as colunas elas ficam juntinhas umas com as outras, tá? Justamente porque você tem aqui, né? Olha lá. Esse aqui não tá legal, porque aqui embaixo tá 5, 15, 25, tá vendo? Ponto médio. Ah, é porque aqui eu coloquei pelo ponto médio, né, de cada classe. Mas você pode apresentar os dados aqui. Quer ver? Vou tentar construir um outro aqui, por exemplo.
Aqui. Eu quero só... Eu vou pegar desse aqui. Essas colunas aqui. F8. Aqui. Pronto. Aí eu vou inserir. Se não ficar bom, gente, aí eu pauso aqui e procuro como que eu vou fazer isso. Pronto. Isso aqui ele não entendeu esses valores aqui. Mas eu vou colocar assim mesmo, pronto. Tá vendo como é que ficou a classe? Ficou ruim, né? Mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a formatação dele. Eu vou pausar aqui e vou procurar, tá? Depois eu vejo aqui com vocês, peraí. Descobri, gente, aqui é o seguinte. Ó, vou aumentar aqui. É porque aqui, tá vendo? Aqui na origem dos dados aqui, tava esse 3/4 aqui, não sei por quê. Deve ter sido algum caractere especial que eu introduzi aí, e quando passou de uma versão para outra do Excel, ele não entendeu, tá? Aí eu troquei esse 3/4, aí eu troquei esse 3/4 por aqueles 2 tracinhos, tá? Botei só 2 tracinhos porque eu não sei como fazer o tracinho horizontal, tá? Então, de 0 a 10, 10 a 20, assim sucessivamente. São as classes. Bem, outra coisa é que no histograma, as colunas elas têm que estar juntinhas umas às outras, né? Então, aqui a gente faz assim, a gente seleciona aqui, né? Vai lá em formatar, formatar a seleção. Aí vem aqui, ó, largura do espaçamento. Aí aqui nessa largura do espaçamento você põe 0, que é para não ter espaço entre uma coluna e outra, tá vendo? Aí ele vai ficar assim, as colunas grudadinhas. Aí você pode mudar a cor, né? Como eu falei também, vocês podem, aqui ele botou um título aqui meio nada a ver, né? A gente pode tirar aqui esse... eu tô com a planilha aqui para ter... Ó, aqui então a gente pode colocar assim... número de pessoas, né? No caso aqui, número de pessoas por idade, né? Por idade de alguma coisa, então tá aí, número de pessoas. Aqui você pode colocar, nesse caso aqui seria o número de pessoas, né? Então você pode aqui também, deixa eu ver aqui, se você tem como colocar alguma, seria adicionar algum elemento aqui. Título dos eixos, olha, eixo vertical principal, você pode colocar aqui o título, né? Então, aqui você colocaria o número de pessoas, tá? Só para ir arrumando o gráfico, né? Número de pessoas, tá aqui, tá? E esse daqui, você também pode colocar aqui, adicionar elemento, né? Cadê o título dos eixos no horizontal? Aqui você pode escrever idade. Idade. Pronto. Aí aumenta, diminui, bota a letra que quiser, tá? Isso aí é perfumaria. Tá bom, minha gente? Aí, de repente, se você quiser colocar aqui no seu histograma também, você pode, talvez, acrescentar percentual. Eu não sei se aqui ele coloca, né? Adicionar rótulo, não sei se seria aqui. Deixa eu ver se seria a mesma coisa aqui. Não. Eu teria que pesquisar melhor aqui. Mas normalmente o histograma não tem isso não, tá? Esses percentuais aqui. Eles colocaram aqui em cima, né, as quantidades, porque dependendo da formatação que você usa no eixo aqui, você não fica exatamente com o valor certinho, né? Então já colocou aí para facilitar, tá? Então esse aí é o nosso histograma. Deixa eu chegar ele para cá. E aqui é o que a gente chama de polígono de frequência. Você pode optar para fazer isso aqui, seria o gráfico de linha,
né? E aqui, para fazer a sua ogiva de Galton, que a gente fala, a gente dá esse nome de ogiva de Galton, você faz pela frequência acumulada, porque aí você vai mostrando, né, o acumulado de ocorrências, né, a cada faixa, a cada classe ou a cada tempo, né? Agora com esse negócio do Covid, eles mostram muito esse tipo de gráfico, tá sempre crescente por causa disso, né? Porque eles vão agregando o acumulado de mortes até um determinado momento. Então está sempre grande, porque ninguém desmorre, né? Ninguém ressuscita. Então não tem como o gráfico diminuir, então vai estar sempre aumentando. Então a ogiva de Galton ela tem essa característica, tá? Então esses são os gráficos específicos para as distribuições de frequência e ele é útil pelo seguinte, olha só. Lembra dessa contagem aqui que eu fiz? Ó, cadê? Aqui, dos pesos, né? Repara, essa é uma variável que se sabe que é uma variável com aspecto da curva normal. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mais pessoas concentradas em torno de uma média e menos pessoas concentradas nos dois extremos, ou seja, tem menos gente muito magrinha e menos gente muito gordinha. Tem mais pessoas numa faixa de peso mais aí dentro da média, tá? Então, essa é uma característica que o histograma tem esse poder de mostrar para a gente. Olha só, a mesma coisa, né? Nesse exemplo aqui das idades que eu estou colocando para vocês. Né? Então, repara, olha só a configuração do histograma. Se ele tivesse muito concentrado de pessoas, muita contagem na primeira coluna e depois indo diminuindo, tá? Aí você já tem uma outra característica de distribuição, tá? Não se encaixaria bem na curva normal, né? E mais uma vez teria que fazer aí um teste de ajuste que você pode fazer também. Eu citei um teste antes, mas você também pode fazer pelo Q quadrado. Existe um teste do Q quadrado que é para você verificar a adequação a uma distribuição de probabilidade conhecida, tá certo? Então, eu não vou chegar a mostrar esse tipo de teste para vocês, tá? Mas existe isso. Então, o histograma, ele dá poder, na hora que você faz a frequência, ele te dá essa visão de uma característica à primeira vista, né? Assim, logo de cara, você já observa. E, pô, essa variável aí, ela tem um comportamento mais digno de variável normal, né? De distribuição normal. E assim por diante, tá bom? Então, o histograma, ele tem esse objetivo também, tá? Então, deixa eu dar um tchau aqui para vocês. Podem fazer os exercícios dessa lista toda aí. Eu tenho a impressão que eu tenho esse material, eu tenho a resposta dele, ou algumas respostas, eu vou procurar aqui nos meus textos, se eu tenho isso guardado e eu disponibilizo para vocês, tá? Então, um bom estudo para vocês. A próxima semana a gente vai falar de medidas de tendência central, que são aquelas bem conhecidas, né? Moda, média e mediana, tá? Então, bons estudos, bom descanso, bom trabalho. Tchau!